Fala caveiras que estavam aguardando ansiosos, né, ansiosas, a abertura do edital do concurso da Polícia Civil. Abriu o edital. Professor André, para quais cargos abriu o edital, professor? Os principais que a galera está procurando a gente. Investigador e auxiliar de médico-perito, auxiliar de perícia médica. Pronto. Eu quero que vocês entendam, senhores, que muita gente está bombardeando o curso aqui com ligação, interessado em estudar. Edital aberto, a galera endóide estudando. Ah, professor, mas é final de ano. Galera, não está portando com isso não, gente. A galera está entrando em peso, em contato, querendo já estudar no dia 1º de janeiro. Então, se você, meu filho, está querendo um concurso bom, quer garantir a sua vaga, vem estudar com a gente, beleza? Mas sem delongas, que esse é um aulão caveira para você que quer ser aprovado, nós vamos começar aqui a corrigir um pequeno simulinho, né, um simuladinho aqui, tá, de raciocínio lógico em português para você conhecer a didática do nosso curso. O nosso professor coordenador de Direito, que é o professor mentor da nossa mentoria do projeto Caveira, Gustavo, né? Ele entrou em um pequeno recesso, ele viajou agora mesmo, passar essa virada de ano aí com os familiares dele, mas ele está de volta agora, bem no começo do ano mesmo, ele está de volta aqui para começar já a série de gravações e com certeza vocês terão o melhor curso, com os melhores professores, com o melhor material didático para você ser aprovado na Polícia Civil do Espírito Santo. E eu tenho certeza que a sua aprovação está aqui, preparatório JC, beleza, galera? Bom, sem delongas, professor André, vamos começar com lógica, André? A galera tem medo de lógica. Ai, lógica é difícil, eu nunca estudei lógica na minha vida, larga de ser fresco, meu filho. Olha que trem fácil que é lógica. A OCP, eu não separei as questões mais fáceis, não. Eu peguei questões da banca que vai aplicar a sua prova, porque aqui é caveira. Nós vamos mostrar para vocês como é que vocês acertam a questão dessa. Professor que é da área mesmo de lógica, é graduado nessa área aqui, professor André, matemática, raciocínio lógico. Professor, quanto tempo gasta para resolver essa questão 11 na prova? 4 segundos, no máximo. No máximo, treinado, né, professor? Treinado. Eu quero que vocês entendam que você vai aprender a resolver uma questão dessa, assim, meu Deus, você vai dar risada com uma questão dessa. Essa questão que você não vai gastar tempo nenhum, mas tem que estar treinado, beleza? Então, o que diz essa questão número 11, professor? Diz assim: assinale a alternativa que apresenta a negação da seguinte proposição. Lucas é namorado de Maria. Lucas é namorado de Maria. Namorado de Maria. Namorado de Maria. Maria. E aí? Ó, vou fazer um E grandão aqui só para vocês entenderem, tá? José é marido de Lúcia. É marido de Lúcia. De Lúcia. Preste atenção aqui, senhores e senhoras. Preste bem atenção que eu vou falar com vocês aqui, hein? Olha para mim, fazendo favor. Olha que questão ridícula de fácil. Isso daqui em lógica, professor, qual é o nome disso daqui em si? Resumindo, negação. Negação. Negação de preposições. Deixa eu colocar aqui o nome da matéria, que você vai lá no seu edital e já pode riscar. Já pode riscar. Professor, já posso riscar? Já. Que é caveira, filho. É papo, aprendeu a matéria, já acerta a questão. Aqui você tem duas sentenças, duas declarações unidas pelo conectivo. Né? O que é, professor? Uma proposição. Faz o curso completo que você vai aprender. O que é uma proposição detalhadinha. Uma proposição, eu vou dar um bisu para você, bem simples. É uma declaração que você consegue valorar como verdadeiro ou falso. Beleza? Então preste bem atenção. Lucas é namorado de Maria. Professor André, essa banca examinadora, quando eles querem negar, eles usam vamos dizer, o antônimo contrário? Não, essa banca não. Essa banca, ela costuma a negação mesmo propriamente dita. Ela quer a negação da proposição e não a questão do antônimo, certo? Então, Lucas não é namorado de Maria. Então, essa é a negação, correto? Muito bem. Beleza. Agora, José também não, então, é marido de Lúcia. Marido de Lúcia, correto? Correto. Então, muitas pessoas marcariam a alternativa. Consegue achar a letra para mim que está assim? Lucas não é namorado de... E José não é marido de Lúcia? A alternativa A é assim. É assim? A letra A. Então, A. a letra A é justamente isso. Lucas não é namorado de Maria e José não é marido de Lúcia. Muitas pessoas fracassam por falta de um conhecimento simples. Ó, é questão para matar em 3 segundos, tá, gente? Eu não estou brincando com vocês, não. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu estou explicando ela. Comum as pessoas que não estudam porra nenhuma, os preguiçosos, os fracassados, os fracos, né, os que não são caveira, eu olhei e falei, nossa, para negar Lucas não é namorado, mas José namorado, que questão idiota, até eu que não estudei nada vou ganhar essa questão. Mentira, porque o E vira o que, professor? O E vira o ou. Se fosse o ou, virava E. É só isso. Então, o que você vai saber? Quando você tem uma sentença, para negar 2 sentenças, uma proposição composta, tem um conectivo, né, que é o E, o ou, o C, então, enfim, vocês vão entender isso no nosso curso completo.
que acontece? O ou vira e, o e vira ou. Se você esquecer esse detalhe, perdeu a questão. Mas se eu sei o detalhe, você olha, bom, eu tenho que negar as duas, o e vira ou. Olhei, Letra C. C de caveira, meu filho. Fatiou, passou, acertou a questão, é a próxima questão. Então, a correta dessa aqui é uma questão de negação, nosso gabarito, letra C. Beleza? Tá vendo? É difícil, professor André? Não, 3 segundos aí no máximo. Meu filho, 3 segundos, isso é porque ele é baiano, tá, gente? 3 segundos. Você sabe que o baiano é mais devagar um pouquinho. Para nós, capixaba é 1 segundo, filho. É mais rápido que um piscar de olho. Beleza? Tirei os baianos agora, professor? Foi mal aí. Deixa quieto. Tá, chega lá na Bahia, você toma uma porrada. Deixa ele, né? Bom, vamos lá no número 12, então, professor André. Vou mostrar aí como é que resolve a questão. Ah, professor, então já aprendi o que é negação? Sim. O E vira ou vira E, cai demais. Pode ter certeza que é uma questão da sua prova, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta santa. Se tiver uma questão de E ou negando, 2 sentenças, você vai ganhar ela. Se tiver uma dessa na sua prova, cada um de vocês que está assistindo esse vídeo aula me dá uma Heineken. Uma só. Uma garrafinha, verdinha. Uma para mim ou para o André? 2 então. 2 Heineken, se for no lugar caro, é 7 conto, vai dar 14 conto, 15 conto. Agora, se nós perdermos, nós damos uma Heineken para cada um de vocês, beleza? Pode vir um caminhão de Heineken buscar aqui na escola, tá feito o desafio. Sabe por que eu estou falando com vocês? Porque vai ter uma questão dessa na prova. Você vai levar, nossa, questão de 3 segundos. Atento, o E vira ou vira E. Se você não ficar atento a esse detalhe, pode perder. Então, vou lá, questão número 12 agora, professor André. A 12, mano. Tá. Ó, 12ª, né? Vamos lá, pagar 10 aqui. Vamos lá. A afirmação, se o sol brilha, então é dia, é logicamente equivalente à afirmação... Se o sol brilha... Então... Então, eu vou colocar aqui para vocês entenderem, ó. Então, eu estou fazendo assim para vocês entenderem, tá? Então, é dia. É dia, tá? Eles querem agora a negação, professor André? Não, eles querem a equivalência. Eles querem algo chamado de equivalência. Né, em matemática é que é igual, valência, valores iguais. Isso cai muito, valência, tá? Cai bastante também. Agora não é negação, quer dizer que significa a mesma coisa, tá? É claro que no nosso curso completo nós vamos ensinar equivalência, todas as formas de equivalência. Só que é muito comum cair essa forma aqui, por isso também pode ter outra dessa na prova. Vou nem te pedir outra Heineken não, senão daqui a pouco você vai ter que mandar para cá uma grade de Heineken para mim, outra para o André. E nós não vamos ficar, vou ter que montar o distribuidor de Heineken, a gente vai ganhar essa vez todo mundo que vai cair na sua prova, filho. Então preste bem atenção que nós vamos falar com vocês. Olha só, para eu transformar isso equivalente é igual. O C eu não vou mexer nele, é uma forma de negar categórica, tá? Nem no então. Não vou mexer no C no então, que esse daqui que são os conectivos. No nosso curso completo você vai aprender que isso daqui é uma implicação lógica. C então, não vou mexer. Só que para eu manter isso daqui, o que é comum? É comum falar assim, preste bem atenção. Se é dia, olha que interessante, no C eles não mexem. Mas o segundo, eles jogam para o primeiro. Porque eu tenho a minha primeira sentença, essa daqui. Essa daqui é a minha segunda sentença, concorda comigo? Esses daqui são os conectivos, perfeito? Então é o seguinte, eles colocam a segunda, se é dia, se é dia, eles vão pôr dessa na prova de vocês. Então, esse ele não mexeu, não mexeu. Então também ele não mexeu, Então, deixa eu sublinhar para você ver que eles não mexeram. Só trocaram a ordem. Então, e o segundo, eles vão colocar o sol brilha, tá? O sol brilha. Tem uma dessa aí, André? Tem uma dessa, invertida aqui, sem negar? Não tem não, mas tem outras formas que podem... Essa forma, na verdade, essa forma, na verdade, é a que mais cai para poder pegar os distraídos. Isso, os distraídos. O que eles vão fazer com você? Como eles querem equivalência, eles vão falar para você assim, se o sol brilha, então é dia. Então, se é dia, então o sol brilha. Eis, eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui, se eu nasci, né, então o papai namorou a mamãe. Preste atenção, você vai lembrar desse exemplo. Então, quer dizer... Se eu nasci, então o papai namorou a mamãe. Então quer dizer que se o papai namorou a mamãe, então eu nasci? Não, o papai pode ter namorado a mamãe, eu não nascido, porra. Então o que isso quer dizer? Para isso ser equivalente é bem simples, não confundam, bem simples. Eu troco a ordem da primeira pela segunda sem mexer no sem então. Só que para ser equivalente eu tenho que negar as duas. Se não é dia, então o sol não brilha. Neguei as duas. Se eu negar as duas, eu de fato fiz uma equivalência. Não é, professor André? Com certeza. Então, a resposta correta aí é a letra? Letra B. Letra B. Né? Letra B. O que eu quero que vocês entendam, senhores? Simples. O caminho de ida do C, então, que é a implicação lógica, não é o caminho de volta. Mas o caminho de não ida
é o caminho de não volta. Ou seja, se eu troco a ordem negando tanto a segunda quanto a primeira, é equivalente, beleza? Eu vou provar isso para vocês dentro da tabela verdade, dentro do nosso curso completo, vocês vão entender isso mais fácil. Só que, pô, não fiz, não vi a aula da tabela, você já mata uma questão dessa, porque é só você lembrar o quê? Que o caminho de ida não é o caminho de volta, mas o caminho de não ida é o caminho de não volta. Se você lembrar dessa dica, filho, você não perde por nada uma questão dessa, beleza? E pode ter certeza que pode ter uma dessa na sua prova, tá bom? Com certeza. Vamos lá, próxima questão aí, professor André, vamos tentar Outra resolver questão. aí. Vamos nessa. Outra questão que, basicamente, é a mesma situação, né? Vamos lá, questão. Vamos lá. A afirmação diz o seguinte: 13. se Pedro mente, então é segunda-feira. É logicamente equivalente a Se Pedro mente, então, é segunda-feira. eu escrevo assim para vocês enxergarem aqui, gente. Muito bem. Quando é que eu tive? Então, É segunda-feira. é segunda-feira. Feira. Pronto. Vamos lá. O que está pedindo aí, professor? Equivalência de novo. A equivalência de novo, para provar para vocês que é bem cobrado isso. De novo, bem uma cobrado. equivalência, tá? De novo, não é negação, é equivalência. Professor, o senhor selecionou alguns tópicos do edital? Claro, filho, é um aulão, para vocês conhecerem a metodologia do curso, sentir que vai ser fácil, tá? Ah, não, professor, porque essas questões são as mais fáceis. Ah, tá. E quem disse que as mais fáceis não são as mais cobradas? Nós sabemos exatamente o que mais cai na prova de vocês. Nós pegamos a banca, analisamos a banca, nós estudamos a banca, nós pegamos, né, traçamos ali o caminho da aprovação em cima da banca, filho. Ei, quem está dando aula para vocês aqui é profissional de concurso público, tá? O menos aprovado aqui em concurso público aqui, talvez aí, passou em 3 ou 4 concursos, tá? Então eu quero que vocês entendam, filho, que nós somos especialistas no assunto. Então confia na gente, beleza? Pode colar junto que é sucesso. Então vem aqui comigo. Se Pedro, então como é que eu vou fazer? Simples. A negação da segunda, vamos inverter. Vamos colocar assim, ó. Se, é segunda-feira. Então não é se, se, né? Se não é, se não, eu já estou negando, não é segunda-feira. Perceba que é a mesma maneira, tá? Eles usam muito essa equivalência. Então, é só negar primeiro. Então, Pedro não mente. Pedro não mente. Pronto, abreviei o não aqui, mas isso é uma preguiça santa de concurseiro. Pedro não mente. Eu neguei essa e neguei essa. Ou seja, troquei a ordem, tá? Da primeira, a segunda foi para a primeira foi para a segunda. Volto negando as duas, você mexendo sem então. Não é isso, Com professor? certeza, claro. Questão correta é letra? Letra C. C também é essa? Letra C também. Letra C também. Perfeito, professor? Confere aí se está fechando aí os gabaritos. Tá fechando. Tá fechando tudo certinho. Beleza. É difícil, a gente não erra não. Caveira, a gente não erra, o professor falou. Nós somos seres humanos, mas é difícil a gente errar, muito difícil. É difícil porque a gente ensaia antes. Brincadeira, galera. Vamos lá, galera, vamos lá. É uma brincadeira séria isso daí. A questão número 14 foi uma questão que você falou no início agora aí, que prestou atenção na sua fala. O aluno também tem que prestar muita atenção no que o professor fala. Claro. Um ponto é uma questão certa, ou uma questão errada para quem não prestou atenção. É o seguinte, o senhor falou aí, professor, sobre como é que a gente pode valorar uma proposição, né? Sim. Só existe 2 caminhos, não é isso? Uma proposição não é preposição. Uma proposição só é uma proposição quando você consegue valorar ela como verdadeiro ou falso. Ou seja, tem que ser vamos colocar assim, uma afirmativa, tem que ser uma sentença declarativa. Algo que você consegue valorar como verdadeiro ou falso. Pergunta eu não consigo. Se eu falo assim, que dia é hoje? Falso, verdadeiro. Como, filho? Pergunta não tem como valorar. Exclamação também, nossa, que lindo. Se eu estou exclamando algo, como que eu vou jogar verdadeiro ou falso? Isso é muito pessoal, né? Tem outras sentenças também que você não tem uma resposta fechada, que são sentenças abertas, que também não tem como valorar. Nós temos ordem, né? Pega essa caneta. Quando eu estou dando uma ordem, quando é imperativo, também não tem como valorar. Para ser proposição, tem que ser valorado como verdadeiro ou falso. E também nunca as duas, não pode aceitar as duas, tá? Senão nós estamos partindo por outra coisa chamada aí, fugiu o nome agora. Uma questão ambígua, na verdade. Ambígua, que não vai ter sentido, certo? Enfim. E eu quero que vocês entendam que tem que ser verdadeiro ou falso para ser proposição. Muito bem. Então vamos lá, 14, o que diz aí, Diz professor? assim, dentre as alternativas a seguir, são proposições lógicas, exceto, bem grande o exceto. Então, exceto, olha só, essa questão 14
Está falando exceto. Exceto, ou seja, está afirmando que todas são preposições, não é isso, professor? Com certeza. Ou seja, está falando que todas são proposições. Todas são proposições. Exceto, ele quer o exceto. O exceto aqui não é proposição, filho, é negação. Uma maneira de você negar enunciado pela OCP e por outras bancas também é você falar exceto. Então você tem que entender e não se empolgar, porque senão você pode perder a questão. Vamos lá. Procura logo que aqui não é, né? Procura logo. Aqui não é. Letra A, boa sorte com sua prova. Isso é uma exclamação. Ó como é que está a letra A. Ó, boa sorte com, vou abreviar que você tem no material, sua prova. Abreviei aqui. Pronto, uma exclamação grandona. Abreviei porque você tem na sua prova aí. Então na letra A, como tem uma exclamação, gente, toda fase exclamativa, nem ela leu não é proposição. Como é que eu falo? Verdadeiro? Falso? Ué? Vou julgar a intenção do coração? Agora se eu falo assim, por exemplo, eu falo, professor André, né, tirou nota 10 na prova. É diferente, eu não desejei boa sorte. Eu falei que ele tirou nota 10. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Isso é proposição. Então, de cara, o exceto é a letra A. Letra A. De cara. Lembrando, tá, senhores, que imagine você, que esse daqui é a prova, a gente sempre fala para o nosso aluno, eu me preocupo nos mínimos detalhes, professor André, com o aluno. Se você já sabe que a 14 é a letra A, você já tem que ir lá no seu gabarito, ó, letra A, ó, e já pintar ele, ó. Letra A, já marcar ele. Sabe por quê? Porque quando você vai para 15, a 15 você sabe que a letra, por exemplo, a letra B, você já vai na letra B e pinta ele. Porque quando você terminar a sua prova, já passou o seu gabarito todo limpo. Não vai ficar aquele desespero todo. A gente se preocupa com os alunos nos mínimos detalhes. Na folha de gabarito você tem que assinar ela. Por que o senhor se preocupa com os mínimos detalhes? Porque além de nós sermos caveira, eu já vi muita bisonhada de aluno nesses quase 10 anos que eu acompanho meus alunos em cursinho. Então, se você tem que assinar a sua folha de prova, o seu gabarito, para que você vai passar limpo no final se você recebe ele junto com o seu caderno de prova, filho? Então, preste atenção, ouve a voz da experiência, que com certeza nós queremos colocar você aprovado nesse concurso, beleza? Ah, professor, eu gosto muito das suas aulas, mas, poxa, aqui do Espírito Santo eu quero fazer um curso, né, importado, né, interestadual, porque é foda. Galera, faz o seguinte... Lembra de uma coisa, quem vai acompanhar vocês em todas as etapas, teste físico, psicológico, investigação social, inspeção de saúde, tá? Todas as etapas do concurso é o preparatório JC. Valorizar a prata da casa, isso é muito mais barato às vezes do que você depois ficar desistido nas outras etapas e não ter a que recorrer. A galera viu a força que nós temos desse no concurso da Polícia Militar agora, tá? O único curso que deu treinamento para o teste psicossomático do Estado fomos nós, o único curso que está literalmente brigando aí pelos direitos dos alunos somos nós, e vocês têm esse amparo aqui no preparatório JC, beleza? Então vamos junto aí, galera, sem pensar muito. Então letra A já não é proposição, o resto tudo é proposição, você consegue valorar. Se você olhar as outras alternativas, professor André, ó, uma criança sempre diz a verdade, se pode ser verdadeiro ou falso, ela pode mentir também. 5 vezes 2 é igual a 10, claro que você pode valorar. E se colocar 5 vezes 2 é igual a 11, também você poderia valorar. Ah, mas não é. Ei, mas você pode jogar como falso, tem que jogar verdadeiro ou falso, e assim vai, beleza? Do restante tem que fazer o curso completo. A pessoa vai ter o curso online completo? Vai. Ele já está todo na plataforma? É claro que não. Abriu o edital ontem. Vê se eu vendo o curso enlatado. Professor, o que é curso enlatado? É aquele curso que está gravado há 1 ano atrás, 2 anos atrás, que não é, às vezes, nem um curso com aquele do edital aberto. A gente vai gravar todas as aulas atualizadas para este concurso em cima da banca OCP, filho. Então você tem que ter paciência, as aulas vão entrar no portal, vão entrar no tempo hábil e com certeza você vai estar preparado para a sua prova. Vale a pena guardar o preparatório de JC? Claro que sim, meu filho. Está pensando o quê? É caveira, as melhores dicas, os melhores macetes, os bizus de quem realmente sabe o que é ingressar em concurso policial, beleza? Tamo junto. Vamos lá, a próxima questão agora é qual, professor André? Número 15. 15. Vamos fazer essa questão 15 com carinho aqui, tranquilo? Uma questão que também cai muito em prova, essa 15, viu? Diga aí, que fala 15 aí, professor. Manda bala. A negação da proposição. Todo homem é forte é a negação. Ó, todo homem é forte. Vou escrever o todo em maiúsculo para vocês entenderem. Todo homem é forte. É forte. Ele quer a negação. Uma outra forma de negação, que cai muito. Pode ver que a gente está trabalhando muito negação e equivalência, porque a gente sabe que isso vai cair na prova. Se de tudo você só assistiu o aulão hoje, pelo menos uma questão na prova você vai acertar. Duas, né, de raciocínio lógico. Uma de negação e uma de equivalência. Se for para o cabo de investigador, só aí você já matou aí 2 de 10, ou seja, 20% já da parte de raciocínio lógico. Ó, caveira, dica. Então, acompanhe isso daí, ó. Todo homem é forte. Como é que eu nego isso? A maioria das pessoas vai falar assim, o professor falou que é um não. Então, todo homem não é forte, mas não só é
todo não é forte. Então, para eu negar isso, eu tenho que meter o não aqui, tá certinho. Só que eu não posso esquecer que o todo vira sempre ou algum, ou existe algum, ou pelo menos um, tá? É a negação do todo. Então, se eu colocar algum homem, pelo menos um homem, certo? Existe algum homem, tudo isso daqui. Então, se eu não me engano, essa questão trouxe algum homem, né? Foi, essa questão trouxe algum homem não é forte, algum homem não é forte. Então, algum homem não é forte. Qual foi a letra aí, professor André? Letra D. Letra D, delta, certo? Tinha todo homem não é forte aí também, professor? Tinha aqui, ó, letra A diz assim, nenhum homem é forte. Ó, nenhum homem é forte, ou seja, ele falou que Perigo. nenhum, ou seja, negou o todo com nenhum, não. Para você negar o todo, ou vai recair em algum, ou existe algum, ou pelo menos um. Não é nenhum, a negação do todo não é nenhum, guarde isso para a sua vida. Ah, eu marquei porque eu achei que era nenhum, então paga 10 de punho cerrado, se for pouco, paga 20. Porque você não pode vacilar na prova, não. A negação do todo não é nenhum. A negação do todo é algum, pelo menos um. Existe algum, tá? Não é nenhum. Então eu nego o todo e vou negar a outra sentença, ficando correta a letra D. Caveira, professor? Caveira. Junto. Vamos lá, galera. Vamos lá. Próxima 16. questão aí. A questão agora é a 16ª questão. Vamos lá. 16ª questão. Perfeito, professor. A 16ª diz o que aí, professor? Ele fala de uma proposição composta, né? P ou Q ou R e quer que seja falsa, certo? Ele quer que P ou Q ou R seja falsa. O R sejam falsas. Isso. Ah, tá. Então quer que P, olha só, ele fala de 3 proposições. P, Q ou R, né? Ele quer, é tudo ou, né? Tudo ou. Tudo ou. Olha só, preste atenção, vou colocar de vermelho para vocês entenderem. O conectivo ou é chamado de disjunção, certo? O que eu quero que vocês entendam? Ah, professor, quando que a gente vai aprender todos os conectivos? Dentro do curso completo, filho. Mas é muito fácil acertar essa questão. Por quê? Simples. Porque quando nós temos o ou, a única forma de tudo ser falso é quando tudo é falso. Tudo tem que ser falso para ser falso. Se tiver uma verdade no meio, vai dar verdadeiro. Vai por mim. Então, como você já sabe disso, a gente cria uma tabelinha bem fácil para os nossos alunos. A gente fala, ó, V, E, V, isso aqui é o Ezinho, tá? A representação, tá? Dos conectivos, o E. Ó, F, ou, esse daqui é a representação do o alfa. Ou seja, V e V sempre vai ser verdadeiro. Se tiver algum falso aqui, vai dar tudo falso. Esse aqui só vai ser falso quando for falso ou falso. O resto vai ser tudo verdadeiro. Então, a gente tem uma tabelinha feita bem simples, bem tranquila. Nossa, que facilita a sua vida, vira uma uva. Então, se você já conhece essa tabelinha nossa, que a gente ensina no nosso curso, você mata essa questão com quanto tempo, professor? 3 segundos também. 3 segundos também, filho. É questão caveira, tá? Olha só, porque você sabe que tem que ser tudo falso, senão vai dar merda. Então, como é ou, tem que ser tudo falso. Então, qual é a única alternativa que tem que ser tudo falso que eu falei, professor? A única alternativa que tem que ser tudo falso é a letra B. A letra B fala o que aí, professor? Exatamente 3 falsas. Exatamente 3 falsos. Os 3 têm que ser falsos, tá? Então, letra B ficou a nossa resposta correta aí. É questão para quem tem conhecimento, filho, ó, isso é que você aprende, ó, e nunca mais esquece, meu Deus do céu. Se você aprende aqui, vira música, né, aquelas músicas de Arrocha da Bahia, que entra na cabeça e não sai mais, né, professor André? Nós vamos ensinar isso na letra de Arrocha, se precisar para você. Nós vamos fazer assim, né, quando for ou, para ser falso, tem que ser tudo falso. Porque se tiver um verdadeirinho no meio, ia dar tudo verdadeiro, beleza? É isso aí, galera. Próxima questão agora é 17, professor André. Vamos matar ela também. Vamos matar mais uma questão aí, 17. Posso ler? Pode ler a questão 17, preparado. Se a proposição simples P é verdadeira e a proposição simples Q é falsa, podemos dizer que as proposições compostas P e Q, P ou Q? Peraí, P e Q. Q. A outra, P ou Q. Ou Q. E se P, então Q. Ó, se P, então Q, fala o quê? São, respectivamente... São respectivamente o que, meus queridos? Nós vamos ter que saber julgar isso aqui. Mas eu vou colocar para vocês aquela tabelinha que eu falei, vou dar uma demonstraçãozinha rápida, não é difícil pegar não. Isso é com a tabelinha que vocês vão ter que conhecer de cor. Verdadeiro E, isso daqui representa o E, que é a conjunção. E verdadeiro vai ser verdadeiro. Falso, e isso daqui, ó, esse pequenininho aqui, ó, representa o O, o Vzinho, pequenininho. Falso ou falso, vai ser tudo falso. Vou chegar até o C então, que é o que nos interessa. Então, verdadeiro que implica falso, que é o C então, vai ser igual a falso. Pronto. Se você conhecesse até aqui, você já mataria a questão, mas sorrindo.
Por quê? Porque quando você tem duas afirmações, as duas são verdadeiras, aí dá tudo verdade no final. Se for E, quando você fala E, por exemplo, o Brasil é um país continental e a Argentina é sua vizinha. Se os dois é verdadeiro, tudo é verdadeiro, porque eu usei um E, tá? Quando você fala de ou, para ser falso, os dois têm que ser falsos. Se eu falo assim, ó, o Brasil é um país continental ou o Japão, né, é o seu vizinho. Não, o Japão não é vizinho do Brasil nunca, o Japão está do outro lado do mundo, então o que acontece? Mas se uma dessa for verdadeira, aqui vai dar verdadeira, então para ser falso, os dois têm que ser falsos. Assim, o Brasil é um país, né, extremamente pequeno, assemelha-se a uma ilha, né, ou o Japão é um país continental. Opa, os dois é falso, então tudo é falso. Então essa é a lógica, a gente explica de maneira simples, sem dar nó na cabeça do aluno. A tabelinha verdade é 1 a 1, você vai aprender do jeito que você nunca viu. Eu garanto satisfação em cada segundo de explicação que você vai ter nas nossas aulas, tá? É você satisfeito, meu filho, ou né, insatisfeito, as duas escolhas que você tem. Mas, meu filho, preste atenção, tem quase 10 anos, olha o histórico nosso, olha a quantidade de aluno aprovado, olha o índice de satisfação que a gente tem. A gente construiu uma história, um legado aqui no estado do Espírito Santo. Hoje a gente está presente em 4 cidades, a gente tem um curso online, a gente tem centenas de alunos aprovados, preste atenção, filho. Porque tem gente que vai contratar curso e pega o primeiro que está mais perto da casa dele. Meu filho, contrate o melhor. Estudo online, online tem milhares de cursos bons, eu não vou mentir para vocês, tá? O nosso é o melhor, claro, o Espírito Santo é o melhor, assina embaixo, segura até o final isso daí, beleza? Então eu tenho que falar a verdade, eu vou puxar a sardinha, claro, o nosso curso é profissional, em concurso de carreira policial, acompanhando os alunos em todas as etapas, beleza? Então vem com nós, galera, preste bem atenção. Se você souber disso daqui, a única maneira que isso daqui dá falso quando for implicação lógica é isso aqui, ó, vovó fazendo fumaça, guarda isso. Por quê? Uma verdade que implica uma falsidade vai dar falso. O resto é tudo verdadeiro. Então, verdadeiro tem que implicar falso para dar falso. Porque o resto vai dar tudo. Se for verdade que implica verdade, vai dar verdade. Se for, por exemplo, falso que implica qualquer coisa, vai dar verdade. Então, a única situação que vai dar falso aqui. Isso daqui eu falo que é a tabela de condições únicas. A gente explica para vocês e aí o resto vira suco de uva, né, adoçado com danoninho. De tão doce e gostoso para a gente tomar. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho P e Q. Então, P e Q, se eu tenho verdadeiro e falso, não é verdadeiro e verdadeiro. Isso daqui só pode dar, professor? Falso. Falso, perfeito? Olha lá, só se for verdadeiro e verdadeiro. Então, como é E, já é falso, como um é verdadeiro e o outro é falso. Ele já valorou, a questão já valorou. E é claro que depois, né, do treino, de centenas de questões feitas com a gente, você vai ficar fera no assunto, vai perder uma, tá? Aqui um aulão é uma demonstração, tá? É uma amostra grátis, espero que você goste, divulgue, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, beleza? E chame para vir fazer parte do curso Mais Caveira. Então vem cá, galera. Agora esse P ou Q aqui, preste bem atenção, P ou Q. Um é verdadeiro, o outro é falso, mas só que só vai ser falso quando os dois forem falsos, quando é o ou. Então aqui vai dar o quê, professor André? Aí vai dar verdadeiro. Verdadeiro, perfeito? Agora nós temos ó, um verdadeiro aqui, ó, porque a gente só estou substituindo, gente. Isso daqui é verdadeiro e falso. Isso daqui ó, é verdadeiro e falso, deu verdadeiro. Isso daqui é verdadeiro e falso. Ó, verdadeiro que implica falso é igual a falso. Ah, professor. Então tem que ser FVF, né? Com Exatamente. A sequência. Sendo a resposta correta, qual letra? Letra B de bola. Letra B de baiano. Em Eu homenagem aí ao André, beleza? Então preste bem atenção, galera. Caveira, mais uma questão vencida aí. Espero que vocês... Ah, professor, eu entendi bem esse assunto. Meu filho, vem pro curso, está esperando o quê, meu filho? Ouve a voz te chamando. Vai estudar. Esse ano de 2019 tem que ser o ano da sua aprovação. Ah, professor, eu quero estudar a prova de dia 24. Será que dá tempo? É poucas vagas, está concorrido. Eu sei que está. Só que se você pensar assim, você não faz concurso nenhum. Você tem que pôr nessa cabecinha que Jesus te deu aí, que você vai ter que estudar, não por concurso de investigador, não por concurso de auxiliar, de perito, você tem que estudar para ser concursado. Se não der nesse, vai no outro, se não der no outro, vai no outro. Você tem que estudar firme, seguido, tá? Porque uma hora chega a sua vez se você for persistente. Nessa vida, eu sempre falei isso com meus alunos, gente, só tem 2 tipos de ser humano. Certo? Os que insistem e alcançam os objetivos e os que desistem e nunca alcançam, que deixam de alcançar. Então, qual é o seu objetivo, filho? Quer ser conquistado? Insista. Deus vai abençoar o seu esforço, você vai chegar lá. Beleza, galera? Então, vamos lá. Mais uma questão aí, é 18, né? Agora a questão agora é homenagem à minha idade, 18 anos de idade, né, professor André? 18 anos de idade. Há quantos anos atrás? Mas vamos nessa. O que importa é o corpinho, tá, professor? Verdade. Vamos lá, 18, vai lá, fala aí.
Só dando uma ideia rapidinho, a mesma questão da que a gente falou, da questão do antônimo, que a banca OCP não gosta. Ela não trabalha com antônimo. Então vamos lá. Ó, João é mais velho que Paulo. Ó, João é mais velho que Paulo. É mais velho que Paulo. Velho que Paulo. Muito bem. Que Paulo. E o restante? E o restante é o seguinte, ele fala disso aí, né? E aí ele quer saber... Tem mais um restante aí. É mais velho que Paulo. Com certeza que... É falsa. Então podemos afirmar com certeza... Ah, tá falando que isso daqui é falso. Não é isso, professor? Falou que isso daqui é falso. O problema afirmou que isso daqui é falso. Não é isso? Então lê para mim novamente. Se a proposição João é mais velho que Paulo é falsa, então podemos afirmar com certeza que... Quando afirma que essa afirmativa é falsa, ou seja, está negando ela, gente. Isso é uma forma de negar. Então eu vou ter que negar isso daqui. Só que o que eu disse para vocês, tem bancas que aceitam a negação, né, professor? Falando que ele não que ele é mais novo. Verdade. Só que essa banca adota essa postura, professor? Não, essa banca não adota essa postura, não. Então, para eu negar isso daqui, eu vou ter que falar que João não é mais velho do que Paulo. Qual é a alternativa correta, então, professor? É a letra E. A letra E, meus queridos. Essa banca trabalha de forma diferente. Tá? Então, a banca considera, literalmente, usar sempre a conjunção de negação. Não. Beleza? Então, resposta certa, letra E. Negou a questão. Tranquilo, tá? Próxima questãozinha aí, professor. A 19. A 19, né? Questão 19. Tá Posso aí, ler? mais uma questão. Pode ler sim, questão 19. Ah, professor, e se eu quiser ter acesso a esse simuladinho aí, esse materialzinho? Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Fique tranquilo, você vai conseguir ter acesso. Vamos lá, 19. Ao estabelecermos uma proposição P composta por 9 proposições simples, todas interligadas exclusivamente pelo conectivo E, sabemos que P será verdadeira se e somente se... Olha só. A proposição composta P, ela é composta de várias proposições, são 9. Só que todas elas são interligadas pelo E. São 9, todas ligadinhas pelo E, todas ligadas pelo E. Pronto. Então ela só vai ser verdadeira, como é tudo E, para ser verdadeiro, lembra? Verdade e verdade. Ó. Verdade e verdade é igual a... Verdade. Então, quando for E, gente, não tiver mistura nenhuma, tem que ser tudo verdade. Perfeito? Então tem que ser tudo verdadeiro. Então, se tem que ser tudo verdadeiro, a questão é qual? É letra B, tá na cara. Letra B. Essa daí tá na cara. Galera, é o seguinte, o que vocês podem observar? A banca cobra os conceitinhos elementares. E se você sabe, é questão para responder em, 5 segundos mesmo, 3 segundos. Olhou, opa, letra B, pronto. Não gasta 10 segundos. Então você vai ganhar tempo em... que eu demoro. Não, raciocínio lógico é mais rápido do que matemática em si. O raciocínio lógico proporcional é muito mais rápido. Se você sabe, sai já matando a questão, beleza? É assim que você faz, beleza? Vai chegar lá treinado para poder gabaritar. Próximo aí, professor André. A 20ª. A 20ª, já chegamos na última de lógica. Na última. Para você ver que... Rápido. Ai, professor, a prova é grande, é 20 questões. A gente já matou 100 questões. Já matou 20 questões, não tem nem uma hora. E é o que eu estou explicando. Então, meu filho, para de frescura, treina, que com certeza você vai conseguir o seu objetivo. Professor, que você nasceu inteligente. Pronto. Nasci sabendo, nasci falando, nasci andando, né? Eu nasci mijando dentro do vaso, não foi? Meu filho, tudo na vida é questão de aprendizado, de disciplina. Larga dessa demência, que você acha que todo mundo nasceu super inteligente, super gênio, e você nunca foi o nota máxima da sala de aula. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Das minhas turmas que eu estudei na minha vida até hoje, os 01 das turmas geralmente não estão bem hoje. A galera que terminou comigo o fundamental, o ensino médio, os que estão melhores eram aqueles que tinham as notinhas piores. Porque conseguiram, né, dar a volta por cima na vida, e aquelas pessoas que seguiram, né, o fluxo da boiada, seguiram o efeito manada da vida, não estão hoje tão bem quanto as pessoas que geralmente, não é uma regra, mas a maioria das pessoas que eu lembro que tinham as melhores notas não estão tão bem assim. Então eu quero que vocês entendam, meus queridos, que tudo na vida é uma questão de dedicação, tá? Tudo na vida é uma questão de escolhas acertadas para atingir o objetivo, tá? Inclusive, professor André, a galera está me perguntando, antes de trocar a disciplina, preste atenção que eu vou falar com vocês aqui. Nós vamos fazer a questão número 20, né? Número 20. Para eu não esquecer, na 20, tá? Olha só, nós teremos um curso de resolução de questões, quero deixar isso bem claro para vocês, resolução de
questões de reta final. Vai ser um curso basicamente em resolução de questão. O nosso material será baseado em centenas de questões de prova. Tá? É o que dá resultado, em cima da banca, dando as dicas, os macetes, bem direto ao ponto. Olha quanto assunto que você está pegando sem perceber, meu filho. Quando você piscou, imagina se você frequentar 30 encontros desses. Então é isso que vai acontecer no seu curso, você vai receber um conhecimento, é por isso que eu falo, não falta dia nenhum, filho. Então nós vamos ter o curso regular, mesmo de resolução de questões, né? Nós vamos chamar o curso de reta final, creio que a gente vai colocar, e nós vamos ter também, tá, o que nós chamamos, na verdade não é eu que aplico, é o professor Gustavo, a mentoria, tá? A mentoria, é claro que nós teremos a mentoria para o cargo de auxiliar, né, de nível médio, vamos colocar assim, e a mentoria para o cargo de investigador no nível superior. Então, nós vamos ter para nível médio, os cargos de nível médio, que só tem um, e nível superior, tá? Que, a priori, nós estamos dando prioridade ao que mais está tendo demanda, que é o de escrivão, de investigador superior. Pronto. Então, o que acontece? A mentoria é o processo pelo qual nós pegamos o aluno, literalmente, dividimos todo o conteúdo programático por matéria, não só disciplina. Tá? Nós organizamos todos os tópicos editais, montamos um edital verticalizado, traçamos um plano de estudo e cobramos o aluno. Pegamos literalmente o aluno que está na mão. A mentoria para quem tem mais dificuldade, quem não consegue se concentrar, quem de fato está disposto a estudar para bater 5 a 6 mil questões. Por que eu falo isso? Porque a mentoria não é para gente fraco, covarde, calça curta, porque a mentoria não é, gente, um curso. A mentoria é um acompanhamento profissional. Quem é esse mentor, professor? Professor Gustavo, certo? Eu sou um dos mentores que ministram, né, dentro do grupo, que disponibilizam os assuntos para vocês estudarem, que acompanham, tiram dúvida, enfim, professor André, mas quem de fato tem que ralar e estudar os alunos. A mentoria é como um personal de academia que fica gritando no ouvido, vai lá que você consegue, vai lá que você consegue, vai lá que você é bom, que vai fazer eu emagrecer, ou ganhar massa, ou ganhar condicionamento físico. Então a mentoria é para nós que temos a certeza da confiança em vocês. É mais claro? Claro que é, filho, é um acompanhamento individualizado. Então se você quer fazer uma turma regular, beleza, quero fazer a mentoria, aqui ó, nós teremos apenas 10 vaguinhas. Professor, cara, eu falei, claro que é, o investimento é maior. Ah, valores, filho, entre em contato com um dos consultores, entre em contato com a unidade, porque vai ser rápido e, enfim. Como que eu faço para entrar, professor, na mentoria? Eu estou curioso. Olha só, para entrar na mentoria, você tem que, né, fazer um simulado de ingresso, você tem que passar por um questionário, você vai responder um questionário completo, nós vamos avaliar se você tem perfil, porque a gente não vai colocar qualquer aluno. Se o aluno não tem tempo de estudar, achando que a gente vai fazer o milagre de estudar para ele, achando que é aulinha de reforço, achando que é um coach que vai fazer milagre, negativo não entra, tá? Então, e por último, nós convidaremos ele para uma entrevista. E aí, de fato, professor, que eu moro longe. Ei, você pode morar lá no Amazonas, que você consegue fazer uma mentoria com a gente, que é tudo acompanhado WhatsApp, pela internet, pelas videoaulas, pela plataforma. Professor, porque eu faço outro curso online, eu acabei contratando um outro curso, que eu não conhecia vocês antes. Não tem problema não, filho, a mentoria é um processo de acompanhamento. Lembra isso? Você pode estudar qualquer curso que a gente vai aproveitar e aplicar você, beleza? Está interessado? Entre em contato aí com a gente que a gente passa melhor para vocês. Vamos resolver a vídeo para finalizar aqui, raciocínio lógico. É óbvio, tá? Se der, galera, eu vou colocar todo o depoimento de um aluno, tá? Eu faço uma ediçãozinha, coloco o depoimento aqui. É isso aí, pessoal. Estou aqui com um aluno, Ismael, que está fazendo parte do projeto de mentoria da Sejus aí. Ismael, tá gostando do projeto, Ismael? Estou gostando, Felipe. Show de bola. O que mais assim, te chamou a atenção no projeto? Essa parte de que, assim, o que te mais chama a atenção no projeto? Então, igual eu estava te falando ali na recepção. O que mais me chamou a atenção é que vocês ficam em cima, né, e a gente vê os alunos fazendo, a gente vê os outros fazendo também, e aí você se coloca num lugar, você pensa, pô, por que eu não estou fazendo? O que está acontecendo comigo? Essa procrastinação, né? E aí você acaba fazendo também, levando naquela motivação, todo mundo vai levando você. O investimento é um pouquinho maior, mas você acha que vale a pena? O investimento é maior, só que... A cobrança também, A cobrança também, é verdade. Não, igual lá, se eu pegar, antes da mentoria, por exemplo, se eu pegasse a matéria de direito, que é muita leitura, lei, você tem que ficar decorando aquilo ali. No curso, a gente aprende, sim, você decora também, mas você aprende. Eu estou conseguindo aprender. Eu estou conseguindo ler, cara, ler mesmo, e entrar naquela matéria de direito. E você melhorou o seu tempo de estudo diário também? Melhorou. Eu não conseguia ficar 3 horas estudando. Tá estudando todo eu não dia. conseguia, vinha sono, ia dormir, entendeu? E a parte da confiança agora, quando você for fazer uma prova depois do projeto, você acha que vai aumentar aí agora? Eu tenho mais confiança, porque quando eu olho para uma pergunta, por exemplo, uma questão de tortura, já consigo analisar aquela questão ali e pronto.
Já sabe Mata a acertar. questão rapidinho. Vai ser o mais novo aprovado a ser José, beleza, Ismael? Tenho certeza disso. Ó, obrigado aí, Ismael, pelo apoio aí. Qual a palavra que você dá de incentivo aí pra galera aí sobre a mentoria? Pessoal, se você está fazendo um curso, né? Se é presencial e é bom, continua. Agora você está fazendo um curso online, está tendo dificuldade para estudar em casa, está indo dormir, está indo ver filme, sei lá, está vendo Netflix, né? Ou então fazendo outras coisas que não seja estudar, está perdendo foco, o curso de mentoria vai te ajudar. O curso de mentoria vai te dar um norte, né? Uma direção. E aí vocês estão aqui para apoiar. Show de bola. Valeu, galera. Matemática, direito. Tranquilo, valeu, galera. Muito obrigado, Ismael. Falou. Então vamos lá, questão 20. O que diz a questão 20 aí, professor André? Admita verdadeira a proposição. Se fosse fácil, não teria graça. Se fosse Fácil, fácil, não teria graça. fácil, não Teria graça. teria graça. Não, Assim, se tem graça, não teria teria graça. graça. Perdoe-me, professor, mas só por sombra, para tirar minha dúvida aqui. Beleza. Se fosse fácil, tem uma vírgula aqui, né? Tem uma vírgula em fácil. Vírgula. Muito Perfeito. bem. E fosse, não tem acento, correto, né? Correto. Ó, se fosse fácil, não teria graça. Por que eu perguntei da vírgula? Bem simples. Esse se aqui é condicional. Com certeza. Essa vírgula substitui a palavra Então, então. está intercalando. Tá intercalando. Então, vocês têm que saber que essa vírgula aí é uma elipse, na verdade, do então. Ou seja, o então acabou ficando escondido disso daí. Mas é tranquilo. O que eu quero que vocês entendam? Gente, nós vamos negar a segunda e vamos voltar àquela mesma situação cotidiana. Só que, quando você nega algo que já tem uma negação, ele volta a ser sem a negação, volta a ser o original. Então, teria graça. Então, para eu negar a segunda, eu vou assim, ó, se tem graça, ó, porque o se e o então eu não mexo. Se, no caso, o então veio pela vírgula. Muito bem. Se, ó, tem graça, ou teria graça. Se tem graça. Se tem graça, perfeito, professor, respeitou o tempo verbal, se tem graça. Ó, agora o que ele vai fazer? Ó, se tem graça, por quê? Porque a negação do não, eu estou negando o não, a negação do não, exclui ele. Você vai aprender isso é a negação do não. Por exemplo, quando eu falo com uma pessoa assim, que eu não tenho certo dinheiro, que de fato eu não tenho. Agora, quando eu falo com a pessoa que eu não tenho nenhum dinheiro, eu disse que eu não tenho nenhum, eu neguei o nenhum. Quando eu falo que eu não tenho nenhum, eu tenho algum dinheiro. Então, até uma boa maneira de você, né, responder para o Noia, para uma galera que te pede um dinheiro aí, sem mentir para ele. Fala, cara, eu não tenho nenhum dinheiro. Se o cara ver e fala, pô, se for que não tinha nenhum dinheiro, eu falei, pois é, o problema é seu que não estudou lógica, seu mochiba do caralho. Então, eu quero que vocês entendam isso, meu filho. A negação do não recai na original. Então, ó, se tem graça, eu tirei o não fora, eu neguei. Tá negado isso aqui, tá? Ah, se tem graça, então, vírgula, não foi Fácil. não, ó, não Foi fácil. foi Fácil. fácil. Muita gente perderia essa questão, André. Com Porque certeza. nessa negação do não aqui cabia confundindo. Por quê? Qual é a resposta que mais confunde aí, André? A resposta que mais confunde é não foi difícil. Oi? Não foi difícil. Ou então foi fácil. É o que mais confunde, as duas. Pois é. Então, o que eu quero que vocês entendam, meus queridos? Bem simples. A resposta certa, se tem graça, eu neguei a segunda. Então, certo? Nega a primeira. Só que a primeira eu coloquei o não, porque a primeira, né, não tem a conjunção negativa. Então, tive que colocar ela. Beleza? Letra Então, A. resposta certa, letra? Letra A. Letra A. Resposta correta. Então, batemos aqui rapidamente as nossas questões aí de quê? De lógica, certo? Para vocês verem que não é bicho-papão, vocês vão aprender fácil, direto ao ponto, tá? Com as melhores dicas, com o professor André. E, enfim, ele está me dando auxílio aqui na leitura aqui, para a gente conseguir fazer essa aula de maneira dinâmica aí para vocês. Espero que vocês, de fato, aí, estejam aí convictos que serão aprovados, que eu estou aqui para ser essa ponte entre você e sua aprovação, beleza? Vamos lá, galera. Vamos lá estudar. Vamos lá. Próxima questão aí agora, professor André. Agora é português. Português, vamos lá para português, bem tranquilo, dica fácil, né?
É isso aí, galera. Dando continuidade a esse super aulão, nós vamos trabalhar agora com língua portuguesa. Depois do raciocínio lógico, a língua portuguesa aí para dar aquela relaxada, beleza? Professor, mas eu sou tão relaxado com português, se eu dou uma relaxada, eu vou ficar mais relaxado ainda. Não, meu filho, você não pode relaxar com português. A maioria dos homens, eles preferem, certo, matemática, raciocínio lógico a português. Então, se você é um desses, filho, fica tranquilo que isso é normal, tá? Não, professor, eu gosto mais, né, de português do que, né, de matemática. Mas, o que eu quero que você entenda, filho? Isso é questão de gosto mesmo, beleza? Hoje eu gosto tanto de um quanto de outro, mas no passado eu gostava apenas de matemática. Então isso nós temos que vencer, essa preguiça, nós temos que vencer aí, tá? Esse negócio de escolher uma matéria, eu gosto menos dessa matéria, então não vou estudar direito administrativo, é chato pra caralho, vai te fazer falta na prova. Então, você tem que estudar de tudo um pouco, você tem que ser uma pessoa sábia, beleza? Então vamos lá, galera, sem delongas aí. Questão número 1, professor André, é uma questão de quê, André? Uma questão de que assunto? De interpretação de... Interpretação de texto. De texto, beleza. Professor André... É o seguinte, antes de ler a questão, galera, eu sempre dou um bisu para os meus alunos, no nosso curso completo, de ler que, para depois ler te. O que significa isso? Primeiro a gente lê a questão, depois a gente lê texto. Eu falo sobre os erros de extrapolação, redução, contradição, a gente dá várias dicas fantásticas de interpretação bem direto ao ponto. A nossa aula não é uma aula longa, é uma aula direta ao ponto, mas que resolve a vida do aluno, porque a gente enche vocês de dicas. Então, lendo as questões e depois lendo o texto, eu só vou passar um olho aqui rapidinho, questão número 1, ó. Referente ao texto 1, é correto afirmar que? Então, vou ter que ler o texto 1. E 2, ó. Referente ao texto 1, é correto afirmar que? Então, vou ter que ler, né, o texto 1 mesmo, sem sombra de dúvida, só passei o olho aqui. Mas beleza, isso aí. O texto 1 diz assim, eu vou ler rápido com vocês têm o material, pode ler melhor em casa aí com mais calma, beleza? Então, ó, eu era piloto, é o título. E o título, às vezes, fala muito, é até a resposta. Quando eu ainda estava no 7º ano, um avião chegou à nossa cidade. Isso naqueles anos, imagine em 1976. Na época era uma coisa rara. Então veio um chamado, meninas e meninos, entrem no avião. Eu, como era consumouca, estava nas primeiras fileiras, claro. Na mesma hora, me inscrevi no aeroclube. Só meu pai era categoricamente contra. Até então, todos em nossa família eram metalúrgicos, várias gerações de metalúrgicos e operadores de altos fornos. Então, meu pai achava que a metalurgia era um trabalho de mulher, mas piloto não. O chefe do aeroclube ficou sabendo disso e me autorizou a dar uma volta de avião com meu pai. Fiz isso. Eu e meu pai decolamos e desde aquele dia ele parou de falar nisso. Gostou. Terminei o aeroclube com as melhores notas. Saltava bem de paraquedas. Antes da guerra, ainda tive tempo de me casar e ter uma filha. Desde os primeiros dias da guerra, começaram a reestruturar nosso aeroclube. Os homens foram enviados para combater, no lugar deles ficamos nós, as mulheres. Ensinávamos os alunos, havia muito trabalho, de manhã à noite. Meu marido foi um dos primeiros a ir para o fronte. Só me restou uma fotografia. Eu e ele de pé ao lado de um avião com capacete de aviador. Agora vivia junto com a minha filha. Passamos quase o tempo todo em acampamentos. E como vivíamos? Eu a trancava, deixava mingau para ela. E às 4 da manhã já estávamos voando. Voltava de tarde e se ela comia, eu não sei. Mas estava sempre coberta daquele mingau. Já nem chorava, só olhava para mim. Os olhos dela são grandes como os do meu marido. No fim de 1941, me mandaram uma notificação de óbito. Meu marido tinha morrido perto de Moscou. Era comandante de voo. Eu amava minha filha, mas a mandei para ficar com os parentes dele e comecei a pedir para ir para o fronte. Na última noite, passei a noite inteira de joelhos ao lado do berço. Antonina Grigorievna Bondareva, olha que nome, tenente da guarda piloto. Komsomolska, aqui ó, a jovem que fazia parte do Komsomol, Juventude do Partido Comunista da União Soviética. Olha que interessante, né? É um texto, tranquilo, leitura, é praticamente aí uma narrativa, certo? É um texto aí bem bacana que descreve, né, uma história e nós vamos falar sobre isso um pouquinho lá na frente. Vamos lá, referente ao texto 1, é correto afirmar que, letra A, professor André, eu vou ter que ler aqui, ó. Segundo a narradora, em 1936,
Era uma coisa rara uma mulher estar no 7º ano da escola. Negativo. Bem claro aqui, fala que uma coisa rara era ver um avião. Isso já em 1936. Então, letra A, de jeito nenhum. Letra B, que inclusive é a alternativa mais comprida, eu sempre falo, fica atento às mais compridas, tá? Que as maiores geralmente tendem a ser as respostas corretas na interpretação, tá? Mas isso eu falo nos erros lá de redução, vocês vão entender quem assistiu meu curso completo, beleza? Então, letra B. O chefe do aeroclube autorizou a narradora a dar uma volta de avião com seu pai, porque soube que este era contra a sua filha tornar-se piloto, pois metalurgia era um trabalho de mulher, mas piloto não. Perfeito, isso está bem claro no texto. Então, se você fez uma leitura atenta, uma única leitura, você nem precisava voltar, resposta correta, letra B. E fatiou, passou. Porque tem aluno, quando encontra a resposta correta, fica em dúvida se ele está certo ou errado ainda, tenta ler a outra e fica confuso. Meu filho, mas essa aqui está muito clara no texto. Marca a letra B, marca no seu gabarito e próxima questão, beleza? Continuando a leitura. Professor, esse PDF do material, já disse para você, está na descrição do vídeo, meu filho. Vai lá, imprime isso daí, tá? 5 folhinhas aqui. Professor, 5 folhas? Ué. Tá achando o quê? Que não tem moleza não, tá? Então, o nosso material didático, professor, será baseado em questões exatamente. Então, qual é esse daqui? As explicações vocês vão fazer no caderno, as anotações de vocês. Se precisar de mandar algum material de apoio adicional, a gente posta também na nossa plataforma, no e-mail. É assim que funciona o nosso curso, tá? Então, com certeza, você vai ter um material focado em questões da OCP. Você vai lá pronto para gabaritar a prova da OCP, beleza? Então, número 2 diz assim, referente à estruturação do texto 1, é correto afirmar que. É correto afirmar que. Letra A. O segundo parágrafo está centrado no relato do casamento da narradora. Não, de maneira nenhuma. Tá? Fala dos dias de guerra, não fala do casamento da narradora, não é de cara a letra A. Letra B. O tipo de narrador presente no texto é o narrador onisciente. Ou seja, o narrador, será que sabe de tudo? Ó, que tem acesso aos pensamentos e sentimentos de todos os personagens, de todas as informações do enredo. Negativo, tá? Não é o pensador que sabe de todas as coisas, muito pelo contrário. Quem está narrando aqui é quando eu ainda estava no 7º ano, um avião chegou à escola. Desde os primeiros dias de guerra, começaram a reestruturar o nosso aeroclube. Os homens foram enviadores. Quem está narrando aqui é a própria, salvo engano aqui, é a Antonina, certo? Que é a esposa do falecido marido que morreu em guerra. E ela não tem domínio sobre todos os pensamentos e sentidos pelos personagens do texto. Não, porque temos personagens aqui que ela não tem domínio sobre o pensamento dele, ela tem sobre o dela, ela que está contando a história, tá ok? Vamos dizer assim, ela está contando do ponto de vista dela, não é a letra B. Letra C, é possível dividir a narrativa em 3 grandes momentos. Com a narradora, como a narradora se tornou piloto, vamos ver, está certo? No primeiro momento, na verdade, não. Como ela conheceu o avião, tá? O primeiro. O trabalho da narradora durante a guerra, tá? Depois, durante a guerra, sim, beleza. E o fim da guerra em 1941. Na verdade, em 1941 não fala do fim da guerra, fala em si que o marido dela faleceu, chegou a notícia do óbito e que ela pediu para poder fazer parte do fronte, ou seja, participar da guerra. Então, negativo. Então, não é a letra C também. Letra D. O questionamento. E como vivíamos? Levantado pela narradora, é uma pergunta retórica. Recurso argumentativo que consiste em apresentar uma pergunta e não saber respondê-la, estimulando assim que os leitores reflitam sobre as possíveis respostas. Negativo. Quando ela pergunta, e quando vivia, ela conta como era a rotina lá dentro, ela sabia responder, ela não fez isso. Ela quis dizer assim, ela quis, vamos dizer, conversar com ela mesma para vocês entenderem essa história dela, tá? Então não foi uma pergunta com retórica, sem resposta para que você refletisse, tá? Não é a letra D. E letra E, e última, diz assim, todos os parágrafos, com exceção do primeiro, iniciam-se com expressões que têm como função localizar temporalmente os eventos narrados. Perfeito, a narração. Quando eu ainda estava no 7º ano, já começa falando quando, é da ideia de lapso temporal. Esse quando aí é uma conjunção temporal. Vocês vão entender isso estudando o curso completo comigo, quando eu for lá falar de, as conjunções, tá? Então, com certeza, você vai entender isso bem fácil. Desde os primeiros dias de guerra, esse desde também é lapso temporal. E, por último, no fim de 1941, ou seja, no fim do ano de 1941, dá lapso temporal também. Então, perfeito. Resposta correta, a letra E, até porque não tem letra F, né? Mas, isso daí é para você ter certeza que está correto. Bom, professor, e agora?
Primeiras duas questões aí, eu posso marcar então como questões de interpretação de texto. A primeira resposta correta foi letra B, salvo engano, letra B é só confirmar aqui, exatamente. E a segunda aqui, letra E, tá? Então a segunda foi letra E, porque as duas, ó, segunda, a letra E. Então a primeira foi letra Bravo e a segunda, letra Eco, tá? Ah, professor, podia, né, postar um material gabarito. No finalzinho tem, mas isso aí eu vou colocando porque tem bisonho que nem vê o material. Então, isso daí para ninguém depois ficar resmungando nos comentários, enchendo de comentário idiota, ridículo. Olha, não vem com comentário besta não, que a minha paciência está igual a minha 380, a minha ponta 40, a minha 12, está doida para dar um tiro em um. Beleza? É brincadeira, galera. Nós estamos falando isso daí para vocês ficarem motivados, que daqui um dia quem vai ter essas armas são vocês. Beleza? Combinado, galera? Número 3. A 3 é uma questão que fala de sinônimo, que é um assunto, né, que está no edital, de questão de texto, quando você vai estudar semântica, vai trabalhar sinônimos e antônimos. Então, olha só a 3. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque não pode ser substituída por aquela entre parênteses, sem que isso resulte em mudança de significado. Ou seja, que é aquela que não pode ser substituída sem que isso resulte em mudança de significado. Preste bem atenção que às vezes no cabeçalho da questão, se você não interpretar, se você não entender o comando da questão que realmente ela está pedindo, você perde a questão. Então, o não está em negrito e maiúsculo, a própria banca colocou. Então, ó, assinale a alternativa em que a palavra em destaque não pode ser substituída por aquela entre parênteses, ou seja, ela não pode. Ele quer que você assinale a que não pode mesmo, sem que isso resulte em mudança de significado. Então, vamos lá. Letra A. Então veio um chamado. Meninas e meninos, entrem no avião. Então veio um chamamento. Meninos e meninas, entrem no avião. Preste bem atenção. Esse chamado aí, se eu trocar por chamamento, apesar de ficar estranho, mas pode ser substituído sem alterar o significado. Então não é ela, que é aquela que não pode ser substituída. Essa pode. Então não é a letra A. A letra B é a resposta certa. Então vamos para C. Ó. Antes da guerra, ó, ainda tive tempo de me casar e ter uma filha. Antes da conflagração, também é sinônimo. Combater, bugnar, também é sinônimo da letra D. Letra E, quando fala acampamentos, bivacs, também é sinônimo. Então, a única que não é sinônimo aqui é inevitavelmente por categoricamente. Então, seu pai era inevitavelmente. Quando fala inevitável, é que não tem como evitar. Categoricamente contra quer dizer que ele era muito contra, mas ele poderia evitar ou não evitar. Então, não são sinônimos essas palavras, tá? Então, a resposta correta, que não pode ser substituída, letra B, bravo. Então, a número 3 é B de bravo, correto? E depois eles perguntam aqui, qual é a tipologia do texto 1? É um texto narrativo, tá? Apesar de eu não ter trabalhado com vocês, vai ser bem simples. Existem 3 tipos de texto. Existe a narração, tá? Narração, tá? Existe a descrição. Olha que questãozinha dada. E existe a dissertação. Gravem isso aqui daqui já vai salvar a vida de vocês em português. A narração, gente, nada é um filme. Lembre de filme. A descrição, lembra de foto. E a dissertação, lembra de, vamos colocar uma revista, um artigo científico. Artigo científico, né? Vou falar jornal não, porque o jornal às vezes usa descrição, ou, enfim. Então, o que eu quero que vocês guardem aqui para a vida de vocês? Prestem atenção. Por que a narração é um filme? O que tem no filme? Personagem, o tempo, né? Por exemplo, esse contou da guerra, você voltou lá na Segunda Guerra Mundial, cara. Né? Voltou lá na guerra, tá? Quando você fala aqui, descrição, você lembra de quê? De uma foto, né? Quando você vai descrever alguém, ó, alto, baixo, forte, magro, é foto. Então, os adjetivos predominam, aqui em cima são os verbos. E os advérbios, aqui são os adjetivos, anota aí, Bisonho. E aqui, ó, artigo científico, porque na dissertação o que predomina são os substantivos, porque você quer substanciar o que você está defendendo. Então, se você sabe o que é uma narração, o que é um filme, o que é fácil, o que é uma descrição, o que é foto, se não for um dos dois, você pode ser dissertação, até por eliminação, tá? Mas, meus filhos, é muito tranquilo, são 3 tipos de texto, são esses tipos. Eu não estou falando de gênero, estou falando de tipo textual. Então, aí você já mata a questão. Qual é a tipologia do texto? É um texto narrativo? Sim, você está falando de lapso temporal, a história do personagem, do marido que faleceu, né? Você tem todo o enredo, tudo que uma narração tem, beleza? Então,
letra A. No nosso curso, igual eu falei com você, nós vamos detalhadamente passar mais informações para vocês aí, com certeza vocês vão gabaritar, mas bem direto ao ponto assim, papou, questão acertada, tamo junto, beleza? A número 5, professor André, vou te pedir até ajuda aqui. Ó, não é certo, ou seja, ela me telefonou. Anota essa palavra é certo aí, porque se é certo a banca usa muito, o CPE gosta dessa palavra é certo. Não é certo no fragmento de texto, ó. Não é certo, ou seja, ela me telefonou e ao invés de perguntar assim na lata, ou seja, na cara, na tampa, se eu já tinha um novo amor. A expressão destacada expressa uma figura de linguagem denominada a destacada na lata. Olha só, eu vou explicar para vocês. A expressão destacada na lata significa o quê? Então nós temos figura de linguagem. Vai cair na prova? Vai. Eu vou trabalhar essas 5 aqui para vocês verem que não é bicho-papão, figura de linguagem é uma uva. Qual é a questão aí, André? Número? A questão número 5. Número 5. Me ajuda aí, a primeira figura de linguagem, só para a gente fazer uma revisão rápida. Da alternativa, né? É, letra A, ó, B, C, D e E. E é. A primeira é pleonasmo. A B. Pleonasmo, vocês têm aí, vou escrever rápido aqui. A segunda é? Prosopopeia. Prosopopeia, isso é uma uva, tá, gente? Mas o que? A C é a? Metonímia. Metonímia. Meto em quem? Lá ele. Metonímia, mais o que? Hipérbole. Mercado? Boli. Pole. E a E, metáfora. 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 Nossa, o professor está pensando em desenho, não. Não, dei risada só. Aqui. Metáfora, beleza? Vamos lá. Hipérbole. Daqui a pouco eu vou ter que pôr uma classificação, né, nas minhas aulas aí. Menores de 14 anos. Não pode assistir, não. Beleza? Preste atenção, galera. Olha só, a figura de linguagem são, né, a maneira com que os autores se expressam, né, por meio de palavras, certo? O pensamento, né, uma ideia, quer transmitir uma ideia. Então, o que acontece? Existem várias, tá? São mais de 60, se você for olhar todas. Só que as que mais caem em prova são as que se repetem. Pleonasmo. O que é pleonasmo? Quer dizer a mesma coisa. Como assim? É ser redundante. É falar que eu vou subir para cima, vou descer para baixo, né? Vou dar ré para trás. Isso é pleonasmo. O que é prosopopeia? A prosopopeia é a personificação. Quando eu falo que eu mandei meu cavaco chorar, né? Essa música do Xande. Quando fala cavaco chorar, você já viu? O cavaco chora, quem chora tem que ter olhos, sentimentos. Então, cavaco chorar é prosopopeia, é trazer ânimo à vida. É chamado de personificação. A metonímia é a parte pelo todo. Como assim, professor? Coisa mais besta do mundo. Quando eu falo assim, por exemplo, que eu vivo do suor do meu rosto. Suor do rosto. Eu não vivo só do suor, eu vivo, né, de tudo. Só que quando eu falo suor do rosto, eu estou pegando a parte pelo todo, é a minha maneira de sobreviver. Correto? No trabalho, está substituindo pela palavra trabalho. Hipérbole é exagero. Quando eu falo assim que eu já estudei mais de 100 vezes e não peguei o conteúdo. Né? Se eu estou com dificuldade, não fiz cursinho na JC, você só está sendo exagerado nas suas palavras. Preste bem atenção. Meu filho, eu já disse para vocês 1000 vezes para revisar o conteúdo. Meu filho, 1000 vezes? Não, isso é exagero, beleza? Isso é hipérbole. E por último, a metáfora. A metáfora é uma forma de comparação, porque nós temos a metáfora e nós temos o outro lado da comparação. Só que a comparação, elas caem muito, tá, André? Essas figuras aqui. Sempre cai. Comparação e metáfora. Eu estou colocando isso daqui para vocês entenderem. As duas, na verdade, se você for olhar na íntegra, as duas são comparação. As duas, a função das duas é comparar. A função das duas é comparar. Coloquei o R maior para vocês verem. A função é comparar. Só que a diferença é que na comparação você usa conjunção. Na metáfora você não usa conjunção, é direto. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Quando eu falo assim, por exemplo, André, você é forte como um touro. Ó. Você é forte como um touro. Olha só, um touro. Como um touro, velho? Olha só, você é forte como um touro. O que significa isso aqui? Esse como aqui é justamente a conjunção, é uma comparação. Agora a metáfora também, eu posso falar, você é um touro. Você é um touro. Eu quero que vocês entendam isso bem claro. Quando eu falo assim, ó, você é um touro, eu fiz uma comparação direta. Então isso daqui é chamado de metáfora, comparação direta. Então quando eu falo assim, falou na lata, não falou como se tivesse falado na lata. Não, ele não usou como, ele falou diretamente. Então é uma comparação direta. Falar na lata é falar na cara.
Então, o que significa isso, meus queridos? Resposta correta vai ser a letra E. É uma forma de metáfora, sem sombra de dúvida. Poxa, professor, a gente pegou 5 figuras de linguagem simples assim. Meus filhos, esse é o negócio do curso. Ficar cozinhando o galo com você a vida inteira para te ensinar a resolver questão de prova. Só quando o curso está acabando, faz você perder tempo. Na sua prova você vai se dar mal e depois não vai ter chororô não. Filho, é direto ao ponto. Se eu fosse demorar o que eu demorei a minha vida inteira a aprender, eu tento sintetizar para ser a fórmula mágica da sua aprovação. Pode ter certeza que eu estou falando com vocês. É a minha experiência que eu levo em sala de aula. Então, professor, poxa, gostei, se identifiquei com o seu curso, quero contratá-lo. Aguarde que no mais tardar, lá para o dia 7, vai estar disponível no site para contratar. Enquanto isso, eu vou postando alguns conteúdos gratuitos aqui, tá, no nosso canal no YouTube. Aguarde, contrate o curso, se você quiser contratar o nosso curso online. Não, professor, eu quero fazer o presencial. Vem para o presencial. Não, professor, eu quero fazer a mentoria. Vem para a mentoria, beleza? Nós estamos aqui te aguardando. Lembrando que a mentoria, a vagas literalmente é contada, tá, gente? Mentoria não dá para estender no geral. Infelizmente, a gente tem que limitar pelo acompanhamento que o Gustavo faz, senão ele vai ficar doido e, enfim, ele também estuda para os concursos dele. Então, vamos lá, a próxima aí? É a número 6. A número 6, deixa eu ver aqui para não me perder. Dos substantivos a seguir, assinale aquele que pode sofrer flexão em número, grau e gênero, dependendo do contexto em que esteja inserido. Número, grau e gênero, dependendo do contexto que esteja inserido. Isso é bem simples. Número, gente, é singular e plural. Vamos lá. Poluição, pode ter poluições? Pode. Tá? Número, singular e plural. Estudo, estudos. Perfeito. Proteína, proteínas. Professor, professores. Alimento, alimentos. Perfeito. Todos podem. Grau. Ó, grau. Poluição pode sofrer, vamos colocar aqui, variação de grau. Poluiçãozinha, você já viu isso? Poluição zona? Não, não tem grau. Estudão? Também não. Então não sofre. Proteína, não. Agora, professor pode ser professor, um grande professor? É variação de grau. Embora eu não fale um professorzão, mas grande professor é variação de grau. Quando eu falo enfim, eu posso variar em grau, a palavra professor. E gênero, professor ou professora, alimento ou alimenta? Não, não existe a palavra alimenta. Então, o que pode sofrer variação em singular ou plural, em aumentativo, aumentativo ou diminutivo, em gênero, certo? Masculino ou feminino, é a letra D, professor. Professor, que matéria é essa? Classes gramaticais, estudo substantivo. Tá? No nosso curso a gente aborda bem simples, tá? Explica isso de maneira direto ao ponto, como sempre, sem rodeios, para você aprender, certo? O que são, né? O gênero, masculino, feminino, o que são os substantivos uniformes, os biformes, certo? Heterônimos, tá? Para você ir relembrar esses conceitozinhos aí e com certeza se cair alguma coisa na sua prova, vai gabaritar, beleza? Resposta certa, a letra D. Número 7, professor. Considere o certo a seguir, ó. Quando peguei o primeiro avião com destino à felicidade, todos chamavam o centro de Belo Horizonte de cidade. Em relação ao uso do acento indicativo de crase, conforme a norma padrão, é correto afirmar que, quando eu peguei o primeiro avião com destino à felicidade. Felicidade, né? Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade, felicidade. O pessoal continua dando aula. Perfeito. Você pode ouvir eu cantando, né? Qual que é essa? Número? A número 7. Número 7. A OCP. Pensa em mim. Questão boa essa, hein? Vamos lá aqui dizer, pegar o primeiro avião, como é que é? Quando peguei o primeiro avião com destino à felicidade. Vamos colocar aqui, ó. Licença, destino. A felicidade. Destino, a felicidade. Olha como é que você vai acertar isso brincando, gente. A gente ensina uma regrinha para os nossos alunos e substituir a segunda pela palavra para o masculino. Eu brinco com meus alunos que é a regra do cachorro, a regra do au-au. Porque se virar au-au tem crase, se não virar au não tem crase. Então a palavra felicidade é feminino. Então eu vou trocar por um masculino, tá? É a dica que a gente dá. Claro, né, meu filho? Quer aprender tudo certinho? Vem pro curso, você vai ver como é que mata fácil. Então, destino à felicidade. Será que, o que justifica essa crase? Se você trocar para um masculino, vou colocar destino ao sucesso. Isso aí, show. Sucesso. Sucesso é o sucesso, não é a sucesso. Então, se eu trocar por aqui vai ficar ao sucesso. Como é ao, é crase. Por quê? Porque significa que tem a preposição a, palavra destino, certo? E o artigo, né? Admite-se o artigo diante da palavra, na verdade, felicidade. É a felicidade. Por isso que tem
a crase, perfeito? Com certeza. Então a resposta correta aí vai ser a letra Letra A. A. Porque se você colocasse a segunda e ficasse só o e não ao, não teria crase, tá? Exemplo, eu comprei, né, eu comprei a calça. Se fosse o sapato, eu comprei o sapato e não comprei ao sapato. Por isso que não tem crase. Então só tem crase diante de ao quando a gente faz a substituição. Tem uma dica matadora que resolve 99,9% das questões de crase que eu ensino lá no curso, beleza? Então tá mais uma questão aí, marcado como certo. Letra A, caveira. Beleza? Falta 8 aí. Falta qual questão aí, professor? Já Falta 8, a 9 e a 10. A 8 diz o quê, professor? A 8 diz, assinale a alternativa correta em relação à situação dos pares. Acentuação dos pares. Olha só, essa questão aí tranquila, ó. A palavra impacto e impactante. Mesmo que você não estudou a acentuação gráfica, meu filho, essa palavra impactante está aí de doer os olhos de um cego. Horrível. A palavra possíveis, beleza, acento. Agora, possibilidades, nossa, já viu acento possibilidades? Horrível. A palavra problema e problemático, perfeito. Por quê? A palavra problema não tem acento. Ó, problema não tem acento. Certo? Agora, problemático é uma proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. A gente ensina na nossa regrinha de acentuação. Quem quiser assistir a aulinha de acentuação, se eu não me engano, deve ter alguma aulinha minha perdida no YouTube lá no canal. Eu fiz, gente, esse ano de 2019, eu retirei várias aulas que tinham lá no nosso canal antigas. E a gente vai fazer uma renovação de aulas, a gente vai colocar aulões, tá? Que são parte do nosso curso. Quem quiser contratar o curso completo vai estar na nossa plataforma. Infelizmente, a gente não vai ficar alimentando o canal também com todas as aulas, não, porque quem contrata o curso, paga pelo curso, e é injusto o cara pagar e ter ela completa de graça lá no canal, beleza? Então, você que está assistindo essa aula, mata o escorpião que está no bolso aí, filho, mete a mão no bolso, invista na sua carreira, porque é você que é o principal beneficiado. Ah, não, o professor Juliano César que está ficando rico. Se eu estou ficando rico é porque Deus está me abençoando, meu filho. Então, você tem que fazer parte dessa bênção aí e contratar o nosso curso, beleza? Então, eu quero ser bênção na sua vida também. Então, contrate o curso, filho, venha ser feliz, venha ser aprovado, venha estudar aí, tá? Diante aí do curso que mais aprova no Espírito Santo, beleza? Então, vamos lá. A próxima questão aqui que nós temos aqui é a 9. Ó, o é certo, um novo projeto de sociedade no qual o bem de todos esteja realmente à vista. Pode ser reescrito sem gerar prejuízo semântico e morfossintático da seguinte... Semântica de significado. Morfossintático significa nas palavras, na morfologia, e na função. Função das palavras morfológicas. Vocês vão entender isso no meu curso completo, beleza? Então, quando você fala no qual, é em mais o, vira no, da ideia de lugar. A letra A fala assim, ó, um novo projeto de sociedade cujo é um pronome relativo, ele não traz ideia de local. Tá? Agora, quando você fala na letra B, ó, um novo projeto de sociedade em que o bem, ou seja, no lugar em que o bem, esse em está certo aí, ó, em que o bem de todos esteja realmente à vista. A resposta certa, a letra B. Ah, professor, não entendi bem isso. Gente, isso daqui você vai ter que ter, você vai ter que saber fazer o uso das preposições, certo? Como elas são empregadas corretamente, qual a ideia espacial que elas podem ter e saber fazer aí, né, as fusões, certo? Do em mais o que vira no, e assim por diante. Então, isso vai ser explicado no curso completo, meus queridos. Vocês têm que entender isso. Então, aqui estou resolvendo a questão e mostrando para você que é correto, é a letra B. E é claro que de praticar várias questões, você já vai entendendo esses detalhezinhos aí. E a 10ª e última questão, tá? Que hoje, desse aulão, que eu espero que você goste, certo? Diz assim, ó, em relação às palavras feiura, admissível, complexidade, ideológica, retiradas do texto, assinale a alternativa que apresenta a correta divisão silábica delas. Tá? Então, vamos colocar aqui, 10ª e última questão aí, para a gente matar essas questões. Vamos pegar as palavras, vamos colocar aqui. A palavra feiura vai ficar assim, ó. Feiura, certo? A palavra admissível vai ficar assim, ó. Admissível. Tá? Estou colocando do jeito que está aqui. Complexidade vai ficar assim, ó. E por último, nós vamos ter a palavra ideológica. Vai ficar assim, ó. Ideológica. Divisão silábica, nua e crua, ficamos com correta a letra D, mas eu quero explicar ainda. Calminha, calminha, calminha. Para o vídeo agora não, perfeito. Ó, letra D. Por que, professor? Simples.
Eu ensino no meu curso, né, a gente brinca com os alunos, depois você vai ficar curioso aí, contrata o curso que você vai aprender, que o coração da sílaba sempre vai ser uma vogal e a consoante é apaixonado na vogal. Então, o que é importante? Não existe sílaba sem vogal, não existe pessoa sem coração, não existe sílaba sem vogal. E a consoante é apaixonada na vogal. Então, quando a gente vai fazer a separação fei, ra, perfeito. O U sozinho é vogal, pode ficar. Admissível, se você fazer só, certo, a soletração, parece que o D fica sozinho. Admissível. Só que o que você vai entender é que o D não pode ficar sozinho. Então, entre uma, né, consoante, que é o M, ou uma vogal, que é o A, ela é apaixonada na vogal, por isso que ela vai escolher ficar com A. O SS separa dos dígrafos, então tá certo isso daqui. Complexidade, tranquilo também, complexidade, perfeito. Ideológica também, ideológica. Então, perfeitamente correta, letra D, beleza? Então, senhores e senhoras que gastaram tempo assistindo essa videoaula, esse aulão que a gente preparou para vocês, para te dar essa motivada. Gente, Polícia Civil dá para passar, dia 24 vai ser a prova, tenho certeza que nós vamos fazer aí, né, se Deus quiser, aí, um grande número de aprovados, assim como foi na Polícia Militar, nos últimos concursos, e com certeza nós teremos o orgulho de ser o curso, certo? Capixaba que mais aprovou aluno na Polícia Civil. Então, se você quer fazer parte, filho, desse curso, desse projeto, da mentoria, do que quer que seja, procure o Preparatório JC, que você com certeza estará imensamente, né, bem atendido com professores especialistas, com as melhores dicas, com os melhores bisus, com os melhores materiais. Só quais serão os valores do curso? Entre em contato com a unidade mais próxima, nós passaremos as propostas para vocês. Mas alguma dica aí, André, para essa galera? A única dica que... Posso levantar? Sim, pode. Agora sim, beleza. A dica é que vocês, senhores, venham estudar com a gente, né? Porque você já sabe que nós somos a melhor equipe. Então, professores que no mínimo têm aqui 3 aprovações de concurso público, sabe qual é o caminho, sabe por onde trilhar, né? E aí estamos aí para isso, estamos à disposição de vocês para um futuro brilhante na carreira da Polícia Civil. É um prazer mais uma vez falar com vocês e aqui junto com o professor Juliano César, professor Gustavo e outros professores também que nós temos aqui. Na nossa equipe de professores e nas demais unidades. Beleza? Isso mesmo, é. Valeu, galera. Caveira, tamo Valeu. junto. Valeu, professor. Valeu. Valeu, galera. Valeu, um abraço.